A timidez começa como um escudo, mas com o tempo ela pode se transformar em uma prisão invisível. É claro que não são todas as pessoas que sofrem com a timidez. Tem muita gente tímida que está feliz, está satisfeita, mas por outro lado, tem muita gente tímida que sofre. Tem muita gente tímida que vive uma dualidade. De um lado, quer falar, de um lado, quer pertencer, quer mostrar quem é, quer mostrar o seu valor. Mas de outro lado, quer ficar quietinha, quer se proteger, não quer se expor, foge de momentos de exposição. E o pior é que muitas vezes esse lado de querer fugir é que vence. Só que isso não deixa a pessoa satisfeita. Isso faz a pessoa se sentir para baixo, frustrada, triste, angustiada, ansiosa, culpada. Infelizmente, a timidez pode privar, diminuir a autoestima, bloquear a pessoa das oportunidades. Você sente isso? Coloca aqui nos comentários. Você sente que a timidez te priva? Eu já senti muito. Às vezes eu olho para trás e penso como a minha vida era difícil. Hoje, eu posso dizer que a timidez já não é mais uma trava na minha vida. Eu posso dizer que eu sou tímida, mas não me limito. Às vezes eu fico sim envergonhada, mas no fim eu faço tudo o que eu tenho vontade de fazer. O que eu quero dizer é que se a sua resposta foi sim para a minha pergunta, isso não precisa continuar na sua vida. Você pode se libertar, você pode se expressar do seu jeito, da sua maneira. Só que será necessário você olhar para tudo isso que você está sentindo. Será necessário você tirar um tempo para você, para entender qual o medo que existe por trás da tua timidez. Será que você tem medo de ser rejeitado? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de não ser querido pelas pessoas? De desagradar? De decepcionar? O que passa aí dentro de você? O que desperta essa timidez que paralisa? O que faz você recuar? Do que você está se protegendo? Será que você precisa continuar se protegendo assim? Existem dois tipos de medo: o medo imaginário e o medo real. O medo real, ele aparece quando você está diante de uma situação que de fato pode ir contra a sua vida, como por exemplo, um animal perigoso. Sim, isso pode ir contra a sua vida, então o medo vai aparecer. O medo imaginário é aquele medo que o nosso cérebro entende que vai contra a nossa vida, mas que não de fato vai, ou seja, é imaginário. Quando a gente está falando sobre a timidez, a gente cria um medo imaginário. A gente acha que os outros vão criticar, os outros vão analisar. Porém, isso não vai contra a nossa vida, literalmente. E eu estou te trazendo esse raciocínio porque muitas vezes a gente fica agindo sem perceber através de medos imaginários que podem ser identificados, repensados e enfrentados. O medo não precisa te paralisar. O medo é humano. E todos nós temos medos imaginários. A diferença é que algumas pessoas identificam esses medos imaginários, entendem e agem, mesmo que sinta medo.
E outras pessoas não se dão conta disso e simplesmente acabam vivendo a partir do medo. Eu não estou feliz no meu trabalho, mas eu tenho medo de não conseguir outro. Então a pessoa passa anos num trabalho em que ela está infeliz. Eu gostaria de falar o que eu penso, mas eu tenho medo de ser rejeitado. A pessoa, se não olha para esse medo, não entende esse medo e não enfrenta esse medo, ela se cala por anos também na sua vida. Eu gostaria de dirigir, mas eu tenho medo de não passar na prova. Mais uma vez, quanto tempo esse medo vai continuar ali? Eu gostaria de fazer tal faculdade, de fazer faculdade de psicologia, que é o meu caso, mas eu tenho medo de não ser boa o bastante, não conseguir. Eu gostaria de fazer psicologia, mas eu tenho medo de não saber me expressar direito, não saber acolher os pacientes. Quantos e quantos medos a gente tem? E é natural. É natural sentir medo. Quando eu estou diante de um desafio novo que eu nunca fiz, eu vou sentir medo, eu vou sentir ansiedade. E eu digo que esse é o medo, a ansiedade boa. Nossa, Karina, medo, ansiedade boa? Sim, por quê? Significa que nós estamos progredindo, significa que nós vamos fazer algo diferente. E tá tudo bem sentir esse medo. Mas o que você faz com o medo? Se hoje você tem medo de se expressar, você tem medo de se relacionar com as pessoas, por qualquer um dos medos que eu falei antes, medo de errar, de não ser suficiente, de ser rejeitado, de ser humilhado, o que você vai fazer com esses medos? Você vai deixar que eles ditem a sua vida? Ou você vai olhar para eles e entender porque eles estão ali e agir apesar deles? Você pode ter bons resultados mesmo que você sinta medo. Eu estou fazendo esse vídeo agora para te mostrar que você não precisa se conformar com a timidez quando ela te aprisiona, quando ela bota medo em você. Todos os dias eu acompanho pessoas que enfrentaram seus medos, que estão se redescobrindo, vendo quanto que elas são capazes de falar, de se expressar, de se relacionar. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você termine de assistir esse vídeo e que você tenha uma atitude diferente com relação ao seu medo. Porque já diz aquela velha frase comum: coragem não é a ausência do medo, mas é agir apesar dele. E é isso que eu desejo para você. Haja, mesmo com medo. Viva o que você quer viver. A timidez, ela não precisa te limitar. A timidez pode estar ali junto com você, mas ela tá pequenininha do teu lado. Você é muito maior do que a sua timidez, ela não define você. Viva, faça aquilo que você consegue nesse momento. Se transforme, dê espaço para essa transformação na sua vida. E na medida que você for vivendo, vem aqui nos comentários e coloca. Me conta, que eu vou ficar muito feliz de saber tudo que você anda fazendo por aí, apesar do medo. A timidez não precisa ser escudo para você. Se um dia foi, hoje você já não precisa mais dessa proteção. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, compartilha com uma pessoa que também precisa assistir, que precisa dessa dose de coragem, que precisa dessa dose de motivação nesse momento. E se você precisar de uma ajuda mais próxima no seu caminho de se transformar, para se libertar da timidez e falar aquilo que você deseja com segurança,
Você pode clicar no link aqui da descrição e conhecer mais da nossa terapia especializada em timidez e ansiedade social. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.